Hello! Nossa primeira live sobre a nossa leitura conjunta. Você que vai chegando aí, que tá lendo, dá um acenozinho, dá um sinal de vida. O áudio tá bom? Vocês estão me conseguindo ouvir bem? Empolgadérrima para essa live. Meu Deus, que leitura fantástica a gente teve esses dias de janeiro, esses primeiros dias. De As Crônicas de Nárnia. Primeira crônica, O Sobrinho do Mago. Então, bora lá para nossa discussão, para o nosso bate-papo. Por que eu escolhi pra gente ler As Crônicas de Nárnia em ordem cronológica? Porque, gente, é ali no início de tudo. Quem tá entrando na história de Nárnia, no universo de Nárnia, vai entender bem melhor. E também é o jeito mais... Era o jeito que Lewis preferia que os seus leitores lessem, né, As Crônicas de Nárnia, pela ordem cronológica. Então, não poderia ser diferente. Deixei pela ordem cronológica mesmo, pra gente dar início aí de volta a Nárnia. Eu acredito que quem tá relendo tá sendo uma experiência maravilhosa. A minha tá sendo uma experiência maravilhosa. Lembrar, né, a escrita do Lewis aqui é uma escrita muito mais fluida, uma escrita que a gente se apaixona. A gente vai lendo, a gente não consegue largar o livro, a história. Muita gente comentou lá no grupo do Telegram que eu coloquei metas bem tranquilas, gente. Acho que foi 2 capítulos por dia e com pausas no sábado e no domingo. Então tinha esse respiro aí pra gente também conseguir colocar em dia as leituras que talvez estava atrasada. Então foi bem tranquila a nossa meta, 2 capítulos por dia. E teve gente que terminou bem antes da nossa meta, que foi, na verdade, ontem. Então, muita gente terminou antes, porque a leitura do Lewis aqui, As Crônicas de Nárnia, você começa a ler e você não quer parar mais. Então, bora lá. O Sobrinho do Mago é uma história bem introdutória. A gente não vai ver guerras contra o bem e o mal, como a gente vê, né, em Um Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Então, é uma história aí, né, bem introdutória, o qual o Lewis ele escreveu mesmo para introduzir os elementos que a gente vai ver em outras crônicas de como surgiu o guarda-roupa, como surgiu Nárnia. A gente vê aqui a criação de Nárnia e como não se apaixonar pelos nossos personagens Diggory e Polly, né, gente? Eu amei reviver essa aventura com eles. E a gente vê que eles têm muito para ensinar para nós adultos, crianças que têm muito para ensinar, principalmente pro tio André. Quem leu aí, gente, eu não consegui me afeiçoar ao tio André. Ele é muito egoísta. Ele é uma pessoa ali que ele colocou ali pra mesmo trazer uma crítica mesmo à moral, e também a gente vê a diferença do Diggory com o tio André, né, em respeito da ética e da moral de fazer o bem, né, não importando quem. Então a gente começa a história. Eu quero frisar aqui um ponto muito importante, que é sobre a amizade, né, gente? Diggory, ele tá passando por um momento muito, vamos dizer assim, triste na sua vida, né? Sua mãe, ela tá enferma, como a gente leu, e ele tá ali sem esperança, triste. Ele se mudou para Londres recentemente, então ele tá triste. E o primeiro encontro com a Polly, ela vê que ele tá todo sujo, o rosto dele tá todo sujo, e ela percebe que ele tinha chorado. E como ela fala, né, seu rosto tá todo sujo, porque talvez ele tava ali com a mão suja, chorou, esfregou a mão no rosto, deixou mais sujo ainda. Então Polly, ela percebe que ele tava chorando, então ela se compadece, né, ela quer puxar assunto ali com o Diggory, e então ela procura fazer amizade logo já com o Diggory. Então a gente vê aí uma amizade já surgindo muito legal, que a gente vai ver que vai desabrochar durante a história do Sobrinho do Mago. Então a gente vê esse primeiro ponto, que é sobre a amizade. Eu achei a amizade deles muito bonita, e a gente logo em seguida vai ver que Polly, ela vai
para outro mundo, né, através dos anéis mágicos. Então, sem saber, ela acaba indo para outro lugar, outro mundo, né, ali no Lago dos Entre os Mundos. E aí acontece o quê? Diggory, ele tem a opção de proteger Polly, ir atrás de Polly, pra saber onde ela foi e resgatar ela. E ele tinha essa incerteza: será que eu vou encontrar? Será que eu não vou encontrar ela? E minha mãe, que tá enferma, à beira da morte, eu vou deixar todo mundo aqui. Só que aqui a gente vê esse sentimento, né, da ética que Lewis ele insere aqui na crônica, né, sobre fazer o bem, né? Ou seja, o tio André, ele tinha os experimentos dele e ele não importava quem pudesse mandar pro outro mundo lá, ele ia mandar não ligando pro que ia acontecer. Então, pro sobrinho, ele poderia mandar Diggory ali e ele não tinha nenhuma ressalva, não tinha nada, assim. Ele ia mandar mesmo Diggory pra o mundo de Nárnia, né? O lago lá entre os dois mundos. E pouco se lixando, gente. Nem se importando com o sobrinho, com o Diggory. Foi isso que eu consegui captar, foi isso que eu consegui ver. O egoísmo do tio André. Ele só queria que ele desse certo, o experimento desse certo e que ele fosse famoso, que ele fosse ali um feiticeiro, né? Então a gente vê que Diggory, ele tinha acabado de conhecer Polly e ele não mede esforços e ele vai atrás de Polly. Então a gente vê que Diggory, ele tá dando uma lição de moral no tio André e até mesmo de muitos que estavam lendo ali. Eu imagino o pessoal na época lendo as Crônicas de Nárnia para os filhos, porque na época era mais ali infanto-juvenil, né? Era para as crianças. Só que as pessoas que estavam lendo as histórias para as crianças, elas poderiam observar isso, sabe? Sobre a ética, sobre a moral de fazer o bem. E as crianças também iam aprendendo, né? Porque foi um tapa na cara ali que Diggory, ele deu no tio André, indo em busca de Polly. Eu vejo até que Diggory foi bem corajoso e ele vai aí nessa aventura e começa tudo, né, gente? A gente vê lá o lago entre os dois mundos, onde tem vários mundos que Lewis ele coloca aqui pra gente. A gente vai ver que Diggory, ele vai despertar a feiticeira. E aí que as coisas começam a não dar tão certo, porém Aslan vai aparecer, né, gente? Então, graças a Deus, Aslan aparece aí na história. E eu queria perguntar para vocês, comentem aí se vocês também viram essa parte de como Lewis, ele insere, né, na crônica, essa parte sobre a ética. É interessante, eu tô até vendo aqui, que a dedicatória do Lewis é para a família Kilmer. Gente, eu amei. Porque eu fui pesquisar quem era a família Kilmer, né? Porque eu sou dessas, eu gosto de ver dedicatórias. E Lewis bem singelo aqui, né? Só colocou uma dedicatória assim, para a família Kilmer. Como se todo mundo conhecesse eles. E eu fui pesquisar, né? Fui fazer minha pesquisa para saber quem é essa bendita família que Lewis dedicou esse livro, essa crônica em especial. E eram umas crianças de uma família, da família Kilmer, eram crianças que tinham lido as outras crônicas do Lewis e tinham gostado, tinham mandado cartas para Lewis, porque naquela época eles se correspondiam de cartas, né? E então Lewis, ele recebia muitas cartas e uma dessas cartas foi da família Kilmer. E a família Kilmer tinha ali várias crianças. Ali eu pesquisando pude ver que também Lewis, ele trocou várias cartas sobre discussões mesmo teológicas com uma dessas crianças ali que estava querendo saber sobre teologia. Então, muito bacana. E Lewis, ele se afeiçoa, né, essa família, esse grupo de crianças que mandava cartas para ele. E ele, então, dedica o Sobrinho do Mago para essas crianças da família Kilmer. Muito legal. Você sabia disso? Se você não sabia disso, fala aí pra mim, que é muito bacana. Gente, eu gosto de ver as dedicatórias. Eu amo ver as dedicatórias. Eu perco tempo mesmo vendo as dedicatórias dos livros. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês sobre o Sobrinho do Mago
em questão do pecado que entra ali, né, em Nárnia. A gente vê que essa Nárnia que Lewis ele escreve, essa foi a última crônica que Lewis escreveu e foi a penúltima que foi lançada. Ao escrever essa crônica, Lewis ele vai escrever sobre a criação de Nárnia, como que foi criado Nárnia, e é uma parte muito linda, é uma parte muito bela, é uma das partes mais bonitas dessa crônica, que é a criação de Nárnia, que é ali Aslan cantando, e ele criando Nárnia através do seu canto. Então, a gente vai ver que tá tudo perfeito, tá tudo muito belo. É uma referência ao livro de Gênesis, à criação. Então, a gente vai vendo aí que Lewis ele vai colocando essas referências bíblicas. E, então, a gente vai ver que Diggory, ele está ali com Polly, juntamente com o tio André. E também com a feiticeira Jades. Então, o pecado, ele entra em Nárnia através de Diggory, através de um filho de Adão. Então, aí a gente já começa a ver que teria consequências, né? Aslan, ele vai falar que teria consequências, porém, isso recairia sobre ele. A consequência, né? O que poderia vir, viria sobre ele. O mal viria sobre ele. E é interessante que a gente vê isso lá, né, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que Aslan, ele morre, né? Porque a gente tem essa ressalva falando que foi por causa do pecado de Edmundo. Porém, se a gente for pensar bem, foi bem no início. Foi no Sobrinho do Mago que Aslan teve que padecer lá na frente. Porque se Jades não tivesse entrado em Nárnia por causa de Diggory, aquilo lá na frente com Edmundo não iria acontecer e Aslan não iria morrer. Porque Jades não ia estar lá. Então, o pecado já entrou por causa de Diggory. Então, aí já vem, né, o pecado que entrou em Nárnia. E isso é algo muito relevante pra gente prestar atenção, pra gente refletir no que Lewis ele queria colocar. É interessante que quando as crianças vão vendo Aslan cantando e Aslan criando vida e os animais, eles começam a falar, os animais falantes, o tio André, ele não entende nada do que eles estão falando. O tio André olha pra Aslan e ele só escuta os rosnados, tipo, como se fosse um leão ali, e pra ele tanto faz, ele tava até com medo de Aslan. E as crianças não, as crianças estavam ouvindo a canção. As crianças olhavam para os animais falantes, as crianças entendiam que eles estavam falando, porém o tio André não entendia nada. E eu lembrei muito da passagem que, quando Deus ele vai falar com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, onde Deus lhe desce para falar com o povo, e o povo fica com medo e o povo não consegue ouvir a voz de Deus. Então, o povo começa a ouvir trovões, o povo começa a ouvir relâmpagos, e eles falam para Moisés, fala aí com Deus, porque a gente não tá entendendo nada, a gente só tá ouvindo trovões. Então, isso me arremeteu a essa passagem bíblica, onde o tio André não conseguia entender nada. Porém, as crianças, né, estavam ali com o coração aberto para ouvir a voz de Aslan e também de tudo que estava sendo feito. Então, a gente vê essa parte aí, como que Lewis ele insere isso na sociedade. Uma sociedade que não quer ouvir Deus, ela não ouve a voz de Deus. E quem tá ali com o coração aberto, querendo, né, saber mais do que tá acontecendo, querendo saber quem é, que as crianças estavam ali curiosas, querendo saber quem era Aslan. E então elas conseguem ouvir o canto, ouvir tudo que estava se passando. Então eu achei muito bacana essa parte. E a gente, conhecendo a história bíblica, a gente consegue não passar batido, né? Porque às vezes a gente lê e passa batido. E eu acho que aconteceu isso comigo na primeira leitura. Quando eu li, eu não havia percebido essa parte. Ó, que interessante, quando Aslan ele fala para Diggory: o mal virá desse mal, mas temos ainda uma longa jornada e cuidarei para que o pior caia em mim. Pra frente, a gente vai ver que o cocheiro, ele tá ali junto com Diggory, ele foi para lá também, junto com o tio André e Polly e a feiticeira. E é engraçado que mais atrás, o cocheiro, ele fala que ele ia na igreja. E olha que interessante, quando o cocheiro, ele vê Aslan, e Aslan fala assim para ele: meu filho, há muito tempo que eu conheço, você me conhece?
E ali ele fala, bem, senhor, não, respondeu o cocheiro. Pelo menos não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que o conheço de algum lugar. Olha que interessante. E ali a gente vê aquela parte de... Quando a gente tá lá com a Lucy, que ela fala, né? Te encontrarei, quando vou te encontrar? E ele fala, no seu mundo tem um outro nome. Você deve me reconhecer lá também. E, gente, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ai, essa crônica é apaixonante. Sem contar a parte que... Quando o Diggory, ele vai falar com o leão. E aqui é um ponto que a gente pode também prestar muita atenção sobre a confissão do pecado, né? Porque é importante que o pecado ele seja confessado. Diggory, ele confessa que foi culpa dele ter despertado Jades. Ele fala, eu fiquei encantado com o sino e tal. Aí depois ele fala, não, eu fingi que estava encantado. Então, ele reconhece o pecado dele, ele confessa o pecado. E isso é muito bacana, porque Lewis, ele coloca isso na crônica, né? Ensinando que sim, o pecado ele deve ser confessado. E confessando o pecado, a gente consegue ter ali a remissão, a justificação, e é o que acontece, porque Aslan está ali para redimi-lo, e talvez ali Aslan ele pudesse ter falado para Diggory, vou te dar a maçã, você vai levar para sua mãe que tá enferma, ela vai ser curada e tudo mais. Só que teve um processo ainda. Diggory, ele ainda teve que passar por tentação. E isso é muito, muito incrível quando o Lewis, ele coloca esses fatos sobre a queda humana, sobre tentação, sobre pecado. Ele insere tudo isso na crônica, e isso é fantástico, gente, fantástico mesmo. Quando a gente lê de olhos abertos mesmo pra refletir no que Lewis ele queria passar na sua obra. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu parar de falar um pouquinho. Ai, deixa eu ver aqui. Tem gente falando que terminou no sábado a leitura e não conseguiu esperar de tão boa que a leitura tava. A Kelita falou, eu gosto do tio André pelo fato dele ser um personagem bem construído. Sim, Deus, ele apostou no tio André. Diggory é muito corajoso, sim, eu também achei muito corajoso. Não sei se é porque eu sou muito medrosa, mas olha, Diggory, ele foi corajoso. Ele queria aventura, né? A gente vê criança que tava ali sofrendo e ele, de repente, embarca numa viagem dessa. Ele queria... E Polly muito sensata, gente. Não, tem uma parte... Eles acabam de vir lá do mundo, né? Do nosso mundo de Londres. Eles vão lá para ali o lago, né? Eles estão ali no lago, entre os mundos. Tem vários lagos iguais. E eles já estão indo para outro lago para ver se encontram outras vidas, outros lugares, outros mundos. E ali, quando eles estão saindo já do lago que era para eles retornarem para casa... Polly fala, a gente tem que marcar esse lago, porque como é que a gente vai voltar pra casa, senão a gente vai ter que tentar vários lagos até chegar no nosso destino. E foi bem sensata e bem esperto, porque se o Diggory estivesse sozinho aí, não sei não, hein? Talvez até hoje estaria aí procurando a Londres pra voltar pra casa. Isso mesmo, Catherine, não sei como que fala seu nome. Quem confessa pecados alcança misericórdia, é verdade. E isso Lewis, ele insere nessa crônica. Pelo pecado, né, de Diggory, que foi despertar Jade e levar ela pra Nárnia. Eu marquei algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Sobre as consequências, né? Já comentei com vocês que Diggory, ele teve que enfrentar a consequência, ele teve que ir atrás da árvore que ia ter ali o fruto, que ia trazer a cura para sua mãe, né? E por causa do pecado, né, que entrou em Nárnia, Aslan, ele teve que morrer lá na frente. Porém, quem conhece a história... Eu nem vou falar, não vou dar spoiler.
Gente, vocês já assistiram o filme As Crônicas de Nárnia? Se vocês assistiram, vocês já sabem, né? O desfecho. Lá na frente, quando o Diggory ele encontra a maçã, o fruto lá, Jades tá lá pra o quê? Tentar ele, né? De novo, ó. Você pode pegar essa maçã, levar pro seu mundo, dar pra sua mãe, vai curar ela. Você não precisa obedecer o que Aslan falou. E aqui a gente vê que Diggory ele passa pelo teste, né? Ele se lembra, gente, Diggory ele se lembra das lágrimas do leão. Diggory ele se lembra das lágrimas de Aslan. Por quê? No encontro com Aslan, Diggory ele fala que ele estava procurando uma cura para sua mãe, né? Ele tá ali em busca de alguma esperança, gente. E Aslan ele olha nos olhos de Diggory e Diggory ele percebe que também a dor dele estava sendo também a dor de Aslan, ou seja, Aslan estava sentindo também a dor que Diggory estava sentindo. E estava ali se compadecendo de Diggory. Então, quando ele tá lá e ele é tentado pela Jades, ele se lembra das lágrimas de Aslan. Então, a esperança dele se renova, vamos dizer assim, né? Ele observa que Aslan ele se importava, assim. Jades ela fala pra ele, ó, ele não se importa com você, você vai fazer o quê? Vai ficar obedecendo ele, vai ser o servo dele agora? E ele se lembra da compaixão que Aslan ele teve dele. Então ele não dá ouvidos para Jades, ele pega o fruto e ele vai até Aslan e entrega a maçã para Aslan. E ali a gente vê que doenças podem vir, pecados podem nos tentar, mas a nossa esperança ela deve estar sempre em Cristo, como aconteceu com Diggory. Ele teve que enfrentar o pecado dele, as consequências, a tentação, porém, ele lembrou que Aslan estava ali, que Aslan estava com ele, que Aslan se compadecia dele. Então, que a nossa esperança seja ali um momento que Jesus ele se compadece de nós, né? Nossa esperança é isso, que Jesus ele sempre se compadece de nós, que Jesus ele morreu por nós. Então, Diggory ele tem essa lição e ele tem a recompensa dele, né? A gente vê que ele alcança ali a cura para a mãe dele e a gente vê da onde que vai surgir o guarda-roupa do próximo livro, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E eu amei como Lewis ali inseriu a sementinha da maçã para se transformar na árvore. E então, lá na frente, depois de Diggory já grande, ele corta a árvore e ele faz ali um guarda-roupa, né? E então, por isso que tem essa passagem aí para Nárnia no guarda-roupa. Eu amei poder reler essa crônica, O Sobrinho do Mago. Pra mim, gente, a minha crônica favorita é O Cavalo e Seu Menino. Porém, agora eu relendo O Sobrinho do Mago, eu já tô com um pé atrás, assim. Eu acho que já tá no meu top 3 favorito das crônicas, O Sobrinho do Mago. Então, foi uma releitura maravilhosa. Você que quer reler com a gente ou quer ler pela primeira vez as Crônicas de Nárnia, a gente tem um grupo lá no Telegram. Então, todo fim de leitura de crônica, eu vou estar fazendo lives. E você que leu O Sobrinho do Mago com a gente lá no grupo do Telegram. O grupo é Voltando a Nárnia, né, gente? Porque a maioria tá relendo. Eu tô relendo as Crônicas de Nárnia. São histórias maravilhosas, com vários ensinamentos que Lewis, ele coloca aqui nas suas crônicas. E a próxima crônica vai ser O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vamos dar sequência. E assim, gente, muito maravilhoso. A escrita do Lewis é maravilhosa. Você que quer entrar, participar da leitura conjunto com a gente, o link tá na minha bio. É um grupo no Telegram. Você pode estar lendo com a gente. Lá a gente comenta sobre a leitura. E no final da leitura a gente vem bater um papo mais aprofundado de tudo que a gente consegue refletir, lendo a história, lendo a crônica. Então é isso, gente. A menos favorita, eu falei menos favorita, gente? A mais favorita. Uma das mais favoritas.
Eu li a primeira vez as Crônicas de Nárnia, eu acho que foi uns 5 anos atrás. Faz um tempo muito bom. E eu precisava reler, porque quando eu li, eu não havia anotado nada. Nada. Você acredita? Eu não havia anotado nada, gente. E aí, a minha versão é essa, volume único. Tem várias edições. Tem aquelas que é todos os livros, né? E tem essa que é a versão única. E eu já comecei a anotar, ó. E eu grifei várias partes também. Várias partes de diálogos maravilhosos. Muito bom. Eu gostei do fim de Morango, gente. Do Morango Cavalo. Que fim maravilhoso que Lewis deu pra ele. Tadinho, sofria lá em Londres. E agora ele tava lá, ó, livre e solto, com asas e tudo, pra voar. Ele tá até aqui na ilustração. Nosso querido Morango, junto com Polly e Diggory. Olha que lindo. Tem várias edições que tem mais ilustrações. Essa daqui tem algumas mais nos primeiros capítulos, ó. Capítulo 1 tem as ilustrações. Porém, a ilustração é bem pequenininha. Tem algumas outras edições que a ilustração é maior. Gente, uma coisa que eu lembrei agora. Quem conhece a vida de Lewis, a história do C.S. Lewis, vai lembrar que ele perdeu a mãe muito novo. C.S. Lewis perdeu a mãe, ele tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E aqui a gente vê um personagem que ele também tá sofrendo pela enfermidade da mãe dele. Então, a gente consegue ver ecos da vida real de Lewis nas suas histórias. Então, a gente vê que Lewis, ele perdeu a mãe e o seu pai, sem saber muito como lidar com a perca, coloca ele e o irmão dele num colégio. Então, Lewis, ele desde criança, ele não gostava de escola, porque era maltratado nas escolas. Então, se você pegar aí a biografia de Lewis, ele vai trazer uma crítica sobre as escolas naquela época, e por isso que ele vai dizer, né, as escolas ainda eram piores que as de hoje. Então, se a gente conhecendo mais a vida do autor, a gente vai vendo mais ecos em suas crônicas, em seus livros, em seus escritos. E a gente vê que a esperança que ele não conseguiu alcançar, né, em vida, que foi a sua mãe ficar boa, viver, ele pôde trazer essa esperança para Diggory, que ele tem um final ali feliz, né? Ele consegue trazer a cura para a mãe dele. Então a gente consegue ver esses ecos da vida do autor nos seus escritos. Isso é muito bacana de poder acompanhar também. Gente, algo também que eu queria falar, tô lembrando agora. Vocês sabiam, pelo menos foi o que eu consegui entender, e várias outras pessoas também tiveram essa referência. Quando a Jadis, ela fala que destruiu já o mundo, com a palavra... É uma palavra que ela fala... Execrável, uma palavra execrável. Eu acho que é execrável, eu anotei aqui em algum lugar. É execrável mesmo. Ela tem uma palavra que ela dizimou todo um mundo de pessoas, ela matou um monte de gente, porque ela é má. E essa palavra, que é execrável, ela faz referência à bomba atômica, sobre a Segunda Guerra Mundial. Lewis, ele enfrentou a Primeira Guerra, ele lutou na Primeira Guerra. Na Segunda, ele também vivenciou. Então, ele traz essa referência, essa palavra execrável, que dizimou várias pessoas. Ele traz essa referência à bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Interessante, né? A gente saber sobre isso. E, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Acho que já vou encerrar a nossa live por hoje. Quem tá lendo aí com a gente as Crônicas de Nárnia? Ah, tá! A menos favorita, gente. A menos favorita.
pegar aqui. A minha crônica menos favorita é A Cadeira de Prata. Minha menos favorita. Agora, que tava nos top 3, era O Cavalo Feminino, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu relendo o Sobrinho do Mago, aí já complicou, aí eu já tô colocando nos meus top 3, eu já coloquei o Sobrinho do Mago aí no top 3, aí eu não sei como vai ficar o resto, vamos reler tudo de novo e ver como vai ficar essa situação. Talvez ali A Cadeira de Prata também mude, pode ser que não seja a menos favorita, não sei. A última batalha pra mim, quando eu li, foi bem assim, nossa, uau, quando eu terminei. Então, é interessante, gente, como o Lewis, ele coloca Gênesis no início e Apocalipse no fim. Então, vocês que leu, vocês vão entender e é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Você que não leu ainda as Crônicas de Nárnia, leia, é maravilhoso. Vocês que já leram as Crônicas de Nárnia, falem pra mim qual a crônica favorita de vocês. Gente, obrigada por vocês terem vindo assistir essa live. A gente tem muito que conversar ainda sobre as outras crônicas. Tem muita coisa pra gente conversar. Eu quero ver se eu consigo gravar um vídeo mais completo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por esses minutinhos que ficamos aqui batendo um bate-papo muito bom sobre essa primeira crônica. Que Deus abençoe vocês. Grande beijo. Vamos lá. Se eu conseguir salvar a live, vou deixar aqui pra vocês que entrou mais tarde pra assistir depois, tá bom?